Olá, hoje nós vamos falar sobre a reprodução simulada dos fatos. Está no artigo 7º do Código de Processo Penal. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. O que vem a ser a reprodução simulada dos fatos? É exatamente isso. Voltar ao local do crime e, com base no depoimento das testemunhas, se houver vítima, a vítima convida, evidentemente, porque há casos de homicídio, é muito usado em casos de homicídio, e que a presença da vítima não é possível. E, na maioria dos casos, também da participação do indiciado ou do acusado. Mas pode haver essa reprodução sem a presença do acusado? Pode, ele não é obrigado a participar, né? Ele tem o direito a permanecer calado, ele não é obrigado a se manifestar a respeito do crime, não é obrigado a confessar o crime e, da mesma forma, não é obrigado a participar de nenhum evento que ele não queira, porque a reprodução é um evento em que ele tem que participar ativamente, demonstrando qual a sua participação naquele crime. Então, o que acontece? O delegado de polícia, as testemunhas, as pessoas que podem colaborar para reproduzir a forma como aquele crime foi feito, juntamente com peritos, tá certo? E com todo um aparato de segurança, porque é feito, às vezes, em local público, ou se for em local privado, com certeza vai chamar a atenção e pode haver aglomeração de pessoas. Então, a autoridade policial, o delegado de polícia, tem que preservar aquele sítio para que os peritos consigam trabalhar. Mas por que os peritos? Porque os peritos são os profissionais habilitados, inclusive tecnicamente e cientificamente, para apurar, levantar e atestar que aqueles fatos que as testemunhas estão apontando ou reproduzindo aconteceram efetivamente ou houve a possibilidade disso acontecer. Às vezes pode haver contradição entre as testemunhas, vítimas, e o próprio acusado, em que o perito ali vai poder apurar, segundo as leis da física, se aquilo poderia efetivamente ter acontecido. Por exemplo, uma testemunha que estava em determinado local informa que viu o crime, mas, posteriormente, através da perícia, pode-se apurar que ela não tinha o ângulo efetivo para ter visualizado, inclusive a autoria ou como aquele crime aconteceu. Então, por exemplo, se um corpo cai, da forma como ele cai, da onde ele cai, se é possível ele, pelas leis da física, ter parado naquele local. Então, às vezes, quando não se tem, já vi reprodução aí de crimes famosos que se usaram bonecos, o perito confeccionou um boneco exatamente da altura, peso e constituição da vítima, para saber se a forma como eles estão relatando a queda pode efetivamente ter acontecido segundo as leis da física. Então, a reprodução serve para esclarecer, as questões divergentes numa investigação. E quem pode pedir essa reconstituição? Normalmente o próprio delegado de polícia, na condução, na presidência do inquérito, quando ele verifica algumas questões que não
bem esclarecidas, que precisa de um parecer técnico para dirimir aquelas dúvidas, ele próprio pode requisitar. Quando não, o Ministério Público, até o próprio juiz de direito, na busca da verdade real dos fatos, e também pela defesa, tá certo? Se a defesa entender que é necessário, ele pode pedir e, evidentemente, com a concordância do seu cliente, ele vai participar, tá ok? O local, como eu disse, normalmente é feito no próprio local do evento. Ali estão polícia, estão peritos e as pessoas que são convocadas a participar daquela reprodução, ok? Documentos, como que isso é documentado nos autos. Essa reprodução simulada é um laudo que é feito pelos peritos, laudo escrito, é encartado também com fotos. Muito antigamente, quando não havia possibilidade de filmagem, era encartado as fotos com o passo a passo, né, como se fosse uma fotonovela, aquela reprodução em que o perito descrevia com as fotos, descrevia exatamente o que estava acontecendo, a conduta, e depois vinha o parecer desse perito de como os fatos, evidentemente, e possivelmente teriam acontecido segundo a observação dele e alguns critérios técnicos, tá certo? Agora com os vídeos, também com os vídeos e croquis, desenhos esquemáticos, né? Para comprovar aquela afirmação do perito. O próprio código, né? A própria lei, o artigo 7º, ele dá uma limitação. A reprodução, evidentemente, não pode acontecer quando contraria a ordem pública, a moralidade do acusado ou vítima e mesmo da população. Mas quais casos são esses? Já tivemos um caso, muitos anos atrás, em que houve um homicídio e havia suspeita de que também tivesse havido atentado violento ao pudor na época. Mas era importante a reprodução, porque era um local de mata e a vítima tinha sido colocada em determinada posição, que não era do conhecimento do público normal e muito menos do acusado, se ele não tivesse, evidentemente, participado. Então, foi importante essa reprodução, em que me recordo perfeitamente que o acusado, ele disse como tinha jogado a vítima, disse a trilha que ele percorreu para chegar até onde estava a vítima caída, e depois das práticas, né, ele teria colocado a vítima dentro de um buraco, né, num forno desativado. E a forma como ele reproduziu de ter colocado o corpo dentro desse forno desativado era exatamente igual ao que na época, quando a vítima foi encontrada morta, estava. Então a autoria, não havia questionamento de que efetivamente ele foi o autor do crime, porque as outras pessoas não tiveram conhecimento desse fato, não é verdade? E é claro que os atos de atentado violento ao pudor foram reproduzidos. Isso não é possível, tá certo? Foram feitos apenas a reprodução do acesso ao local e a forma como o corpo foi colocado lá na onde ele foi encontrado. Então, há-se menção, inclusive, que quando causa perigo, né, a população, não pode acontecer. Por exemplo, se tem um roubo a banco e onde há vários tiros desferidos, evidentemente que não vai acontecer os tiros, né?
mas apenas uma reprodução sem que haja essa ameaça, contraria a ordem pública, essa ameaça à população, porque nós, na hora de se fazer reprodução, não vai entregar ao acusado uma arma verdadeira, uma faca verdadeira, né? Já participei de reproduções simuladas em que a faca foi desenhada num pedaço de papel e com ela o perito pôde aquilatar aí como que foi o desfecho do homicídio. Então tem que ter logicamente essa sensibilidade, ok? Então a reprodução simulada, a finalidade é essa. E uma outra questão, é evidente que é garantido nessa reprodução simulada a ampla defesa do acusado. Deve, a partir do momento que ele é identificado, todos os atos aí, eu entendo neste momento em que o advogado, a defesa do acusado deve estar presente, porque ele inclusive pode fazer quesitos ali naquele momento ou em momento anterior ao senhor perito criminal, ok? Então, ou inclusive nomear um assistente técnico para que ele acompanhe e tire as suas conclusões. Se houver divergência, depois o juiz de direito pode até nomear um terceiro perito para espancar as dúvidas, um perito de confiança do juiz. Ok? Obrigado.